Graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com o Dr. Jones falando sobre depressão espiritual, as causas e os métodos ou o processo ou as sugestões para a cura desse mal que atinge a muitas pessoas em ocasiões diversas da sua vida ou da sua jornada cristã. O Dr. Jones é um entusiasta, tá bom? Ele é um homem completamente envolvido pelo Evangelho de Cristo Jesus, preocupado com a Igreja de Cristo Jesus, conhecedor da graça de Deus, conhecedor do poder de Deus e, obviamente, insatisfeito com a condição da Igreja naqueles dias, que ele entende que a situação na qual a Igreja se encontrava era um dos principais obstáculos para a proclamação efetiva do Evangelho de Jesus Cristo. Imagina se ele estivesse vendo as igrejas nos dias atuais, quão triste ele não estaria. Mas o fato é que ele entende que Jesus é a cura, em Jesus está a cura, e que o propósito de Deus é nos conduzir para a cura espiritual, para a libertação para o livramento desse mal, dessa condição de tristeza, de angústia, de depressão, que ele considera incompatível com a fé em Cristo Jesus. A alegria pela salvação deveria ser uma das marcas, uma das características do cristão na sua vida. Por que você está feliz, cristão, se as coisas não vão bem? Eu estou feliz porque Deus manifestou o seu amor através de Cristo Jesus. E ele usa o texto de um milagre, que está no Evangelho de Marcos, tá? Eu dei uma lida, procurei entender como ele quer utilizar esse milagre para falar sobre depressão, ou sobre essa condição de tristeza espiritual. É uma manobra um tanto quanto trabalhosa, mas vamos ao texto aqui. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. É o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Graças a Deus pela sua palavra. Betsaida é uma aldeia de pescadores. Ali vivia Pedro, André e Filipe, três dos discípulos de Cristo Jesus, são dessa aldeia, certamente tinham residência por ali. Betsaida está entre aquelas cidades que por Cristo Jesus foi considerada um exemplo de incredulidade, entre as cidades não penitentes, entre as cidades que não se arrependeram, muito embora dali tenham saído apóstolos, ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Pouco antes, Jesus havia realizado um milagre, a multiplicação dos pães, lá que alimentaram 5.000 pessoas. Após o milagre, Jesus atravessa a região ali, que é um lago, chamado Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Jesus entra no barco e começa a instruir os seus discípulos para que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, com a doutrina dos fariseus, tá? E os discípulos ficaram preocupados, porque não haviam levado pães para essa jornada. E imaginaram que Jesus estava falando sobre os pães. Ou seja, não estavam entendendo muito bem os ensinamentos e as intenções dos ensinamentos de Cristo Jesus. Isso me deixa bastante contente toda vez que eu enfrento alguma dificuldade em relação aos textos
propostos pelo Evangelho de Cristo Jesus, dificuldades para interpretar, para entender ou para aplicar. Eu me sinto bastante satisfeito em saber que dificuldade semelhante tiveram os apóstolos de Jesus o Cristo. Então veja a sequência de eventos. Um milagre maravilhoso, um milagre impressionante, seguido de instruções, porque Jesus estava advertindo os discípulos contra os fariseus. Jesus pegava muito no pé dos fariseus, porque eles começaram bem. Começaram bem, mas no meio do caminho pararam para outras coisas. Os fariseus eram avarentos, e os fariseus haviam se tornado hipócritas. Ou seja, a perspectiva espiritual dos fariseus, muito embora no seu início, na sua origem, tenha sido uma espécie de avivamento, despertamento, ou um movimento de busca pela santidade prática, como vamos viver a palavra de Deus nos dias de hoje, nas condições que enfrentamos hoje, eles haviam sucumbido, se tornaram materialistas, tá? Se tornaram mundanos. Então Jesus está advertindo com relação a isso, ao mundanismo, a mundanização das questões espirituais, ou a materialização das questões espirituais. Basicamente essa a grande ameaça que a igreja enfrenta nos dias de hoje, e parte dela aderiu voluntariamente ao materialismo. O que é isso, Marco? Não somos materialistas. Tudo bem, você pode não ser, mas uma parte expressiva da liderança cristã nos dias atuais aderiva ao materialismo. Não tenho nada contra uma vida boa, não tenho nada contra a prosperidade dada por Deus, conferida por Deus, fruto ali do trabalho, da dedicação e do empenho. Mas a chamada teologia da prosperidade, ela não é teologia, ela é materialismo, é só um meio de ampliar a arrecadação e transferir essa arrecadação dos cofres da igreja para os bolsos dos tais ministros religiosos. Isso em todas as áreas da fé cristã. Não pensa que são os pentecostais, ou são os evangélicos, ou são os católicos, ou são os carismáticos. Não, isso tem acontecido entre os ortodoxos. De um modo geral, algumas pessoas, diante das dificuldades da vida, diante dos enfrentamentos, elas optam pelo caminho da obviedade, a materialização, a significação, o resultado prático, acumulando riquezas, servindo a mamon, literalmente. A teologia da libertação, a teologia da prosperidade, ela não é teologia, né? Ela é materialismo, ela é culto a mamon, ela é culto às riquezas, porque o objetivo é enriquecer a si, enriquecer-se, valendo-se do Evangelho de Cristo Jesus, o que não é novidade, não começou ontem, tá? Desde o início já havia os espertalhões, aqueles que acreditam que a piedade é fonte de lucro, tá? Então, deixamos isso claro, é uma perspectiva, é uma posição nossa, ponto. Mas não estamos preocupados aí em passar a nossa vida atacando ou contra-atacando perspectivas equivocadas, mas elas causam também a óbvia frustração ou decepção. E se a pessoa prestar atenção no ambiente à sua volta, ela entenderá que está sendo manipulada e terá que tomar providências. Agora, vamos ao milagre realizado por Cristo Jesus. Ao chegar nessa aldeia caracterizada pela incredulidade, mesmo sendo o ambiente do qual foram escolhidos, selecionados homens de fé e homens que perseveraram, que permaneceram na fé, pelo menos aqui 3 dos discípulos de Cristo Jesus, 3 dos apóstolos, né? Pedro, André e Filipe, se eu não me engano é Filipe, Pedro, André e Filipe. Essa aldeia era caracterizada pela impenitência. Os discípulos já não haviam entendido parte dos ensinamentos de Cristo Jesus. Estavam confusos, não estavam bem orientados.
Nessa aldeia, trazem, um grupo leva até Jesus um homem cego e pede a Jesus para que coloque as mãos naquele homem. Uma das práticas de Cristo Jesus, no que diz respeito à operação de milagres, é a imposição das mãos. E pedem para ele para que toque, ou seja, esses homens, esse grupo que levou esse cego, estava expressando fé. E Jesus atende à solicitação desses homens e realiza um milagre da cura. Mas esse milagre ele é realizado em duas etapas. Por que realizado em duas etapas? Na verdade, são três. Primeiro, Jesus pega esse homem pelas mãos e o retira daquela aldeia. Ou seja, na nossa cegueira, na nossa dificuldade, nós podemos ter a certeza de que Cristo nos conduz para o lugar correto, para o ambiente correto, através do caminho correto e adequado, nos retirando do ambiente da incredulidade. Porque a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse propósito e o milagre, nós sabemos, o milagre, ele necessariamente não gera fé, não gera conversão. Tá bom? O milagre testemunha o poder de Deus para curar, para livrar do mal, da aflição. Mas o milagre, ele não produz regeneração, novo nascimento, ou transformação de vidas. Muitas pessoas foram alcançadas por milagres ao longo da história e foram viver as suas próprias vidas e nunca se voltaram totalmente para Cristo Jesus. Alguns por um período e depois. Tá? Isso é interessante na questão dos milagres. O milagre, nesse caso aqui especificamente, ele é voltado para aqueles que creem. Ele é uma resposta de Cristo Jesus para aqueles que creem e com o propósito de ilustrar a nossa vida, a nossa jornada, as dificuldades que nós enfrentamos. Confiar em Cristo Jesus, buscar a Cristo Jesus é o primeiro passo. Apresentar a Ele o problema, a dificuldade, apresentar a Ele a necessidade da intervenção divina é o primeiro passo. E a Bíblia declara que Jesus atendeu aqueles homens e pegou o cego pela mão, conduziu esse cego para fora daquele ambiente hostil a Cristo Jesus, hostil à manifestação não só do poder de Deus ou do milagre, mas da vontade de Deus. A resistência daquele povo era no tocante ao próprio Deus, ao caminho proposto pelo próprio Deus. Eles resistiam a Deus, estavam resistindo a isso, à vontade de Deus. E Jesus não forçou, porque ele não força. Porque sabia que eles não se arrependeriam. Então retirou o homem para fora da cidade, sendo seguido, obviamente, pelos seus discípulos, pelos que estavam com ele ali naquela aldeia, naquela cidade. E do lado de fora, ou seja, uma vez retirado o penitente do ambiente de incredulidade, esse homem, incrivelmente, se submete inteira e totalmente às ações de Cristo Jesus. Primeira coisa, Jesus Cristo cuspiu nos olhos daquele homem. Tem que chamar a atenção para o fato, pode parecer ridículo, mas tem gente que saiu por aí cuspindo nas pessoas, né? Jogando suor, paletó e lenço, uma coisa. Nós estamos falando de Jesus, o Cristo. Tudo tinha um propósito aqui, é como se ele tivesse refazendo, né? Recriando, moldando um detalhezinho, porque você pega o livro de Gênesis, você vê Deus formando o ser humano, o homem, do pó da terra. A figura é de um oleiro construindo, moldando da terra ali a figura humana e depois soprando o fôlego de vida. Jesus apresenta-se ali não criando o homem, mas apenas corrigindo algo que não estava correto. No caso aqui,
a cura. O homem estava cego. O homem estava cego. O homem não enxergava. E Jesus gospe dessa cuspida aqui nos olhos desse homem e impôs as mãos sobre esse homem. E pergunta: você está vendo? Você enxerga alguma coisa? E esse homem diz: eu estou vendo, porque vejo os homens como se fossem árvores andando. Aqui, esse é o ponto que o Martin Lloyd Jones quer utilizar em relação a nós, igreja, em relação a nós, cristãos. Alguns, quando falam desse milagre, falam de uma cura em duas etapas. Que primeiro Jesus curou, restaurou a visão, ou seja, os olhos voltaram a enxergar. E, num segundo momento, Jesus restaurou a capacidade de distinguir, porque os olhos, na verdade, eles captam as imagens. Quem interpreta as imagens é o cérebro, tá bom? Por isso, algumas pessoas, sob determinadas condições, têm delírios, alucinações visuais. Por quê? Não é o olho, é o cérebro. O cérebro não está interpretando de maneira correta o que os olhos estão captando, tá bom? Tem alguns aí que na ansiedade, no delírio, na obsessão por questões espirituais, estão se entregando até a práticas condenáveis, inclusive o abuso de substâncias alucinógenas na tola e vã expectativa de acesso a um mundo espiritual. Isso é abominável, isso é incorreto. É assim que algumas pessoas interpretam esse milagre, um milagre em duas etapas. A cura dos olhos, que se tornam aptos a captar as imagens, e depois a restauração do cérebro, no que diz respeito à correta interpretação das imagens. Mas esse homem aqui, nesse milagre realizado em duas etapas, se assim você o quer dizer, está diante da pergunta: você está enxergando? Sim, ele está enxergando. Mas se você dissesse não, ele não está enxergando, você não estaria equivocado. Porque ele era capaz de captar as imagens, mas não era capaz de compreendê-las perfeitamente. Ou seja, ele estava num estado parcial. Ele não era mais cego, mas também não estava enxergando plenamente, de fato. A cegueira havia sido curada, abolida, mas a visão não era plena, a visão não era absoluta. A situação demonstrada por esse homem tem o objetivo de trazer para os discípulos de Cristo Jesus o estado em que eles se encontravam. Eles haviam sido resgatados das trevas, do pecado. Eles haviam sido colocados diante da revelação plena e absoluta de Deus em Cristo Jesus. Eles estavam vendo, presenciando os milagres de Cristo Jesus. Eles estavam ouvindo os ensinamentos de Cristo Jesus, ou seja, a palavra viva, o verbo vivo. Deus falando, Deus vivendo, Deus agindo, Deus atuando. Mas não estavam compreendendo claramente. O entendimento deles não estava atuando de uma forma plena e absoluta. É um milagre realizado em favor de um necessitado e é o ensinamento de Cristo Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos, no tocante à necessidade de uma obediência a Cristo Jesus. Uma fé superficial, ela não traz muitos problemas. Você pode ver, quanto mais superficial a manifestação de fé,
menos problemas a pessoa enfrenta. Agora, quando a pessoa depara com parâmetros, com limites, aí começam os enfrentamentos, aí começam as dificuldades, porque aí vem à tona a verdadeira natureza do indivíduo que expressa aquela fé, aquela convicção, a importância de obedecer ou submeter-se a. Olha, Jesus cuspiu nos olhos desse homem e ele não reagiu, ele se submeteu, ele aceitou. Esse aflito, esse angustiado. Jesus tocou e ele passa a enxergar. Quando Jesus pergunta, ele não mente. Ele não se empolga. Ele diz: eu vejo, estou vendo os homens como se fossem árvores se movendo. Por que ele sabe que eram homens? Porque as árvores não caminham. Então, se estava se movimentando, é porque eram homens ali, que ele estaria vendo. Ou seja, ele tem algum discernimento, mas ele não tem uma compreensão, tal qual os discípulos em relação aos ensinamentos de Cristo Jesus e em relação à natureza e o propósito dos milagres por ele realizados. Os milagres de Cristo Jesus não foram uma exibição de poder pelo poder. Eles tinham um propósito. Todo milagre realizado, todo ato realizado por Cristo Jesus tinha um objetivo. E o objetivo, via de regra, era fortalecer os ensinamentos dele. O apóstolo Paulo fala que a fé vem pela loucura da pregação. A fé não vem pelo milagre. A fé vem pela pregação. A fé vem pela proclamação. A fé vem pelo anúncio da palavra de Deus e pela recepção e submissão a essa palavra, ou seja, a Cristo Jesus. Quando Jesus pergunta, o homem não mente. Ao contrário de alguns supostos ministros da cura ou realizadores de milagres que têm pressa de ir embora e pegar a sua parte e colocar no bolso, que eles dizem, confessa o milagre, para terem tempo de fazer a malinha e sair. Porque é só isso. Ou foi curado ou não foi curado. Ao perguntar para o homem, ele responde: vejo os homens como árvore, ou seja, não está bom. Estou enxergando, mas não estou enxergando. Não é uma cegueira absoluta, mas não é visão. Jesus impõe as mãos de novo sobre aquele homem e ele é completamente restaurado. A sua capacidade de absorver, de interpretar as imagens pelos olhos curados é restaurada, é restabelecida. Presenciar os milagres, ouvir os ensinamentos, são uma parte. Submeter-se a eles, permitir-se ser tocado pela palavra de Deus, é fundamental. O cristão não é só um espectador. A Igreja de Cristo Jesus não é uma plateia. Não é uma plateia. Se alguns tratam a reunião da igreja como uma plateia para um espetáculo, essa pessoa está em pecado. Porque a reunião do corpo de Cristo não é para autossatisfação, para entretenimento, para diversão. O corpo de Cristo se reúne para ser edificado pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Então, o autor aqui, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele tem aqui toda uma discussão e um desenvolvimento no tocante à palavra de Deus como meio, como processo para a cura da depressão espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre essa dificuldade de entendimento e sobre essa visão parcial que temos das verdades reveladas por Deus em Cristo Jesus. Na carta aos Coríntios ele fala, agora eu vejo em parte ainda. Eu vejo como que contemplando no espelho, ou seja, eu compreendo parcialmente
a mim mesmo, o apóstolo Paulo falando, eu compreendo o Paulo como quem olha para o espelho, uma imagem espelhada, né? Lembrando dos espelhos da época que não forneciam uma imagem. Então, alguns já tinham esses espelhos modernos aí, né? Mas normalmente está falando daqueles espelhos mais de metal polido, alguma coisa, cuja imagem não era perfeita. E ainda que quando a imagem do espelho é perfeita, ela não é perfeita, porque ela é uma imagem espelhada, tá? Ela não corresponde à imagem real. Ela é um espelhamento da realidade, ou seja, o que eu compreendo de mim mesmo, a respeito de mim mesmo, ainda é parcial. Ainda é como que uma imagem espelhada, porque ela é construída com base na comparação com outras pessoas, indivíduos, ou através da busca pela revelação da palavra de Deus. Portanto, na minha compreensão de mim, do meu eu chego à conclusão que a minha compreensão de Deus, ou de Deus em Cristo Jesus, também é parcial, também é limitada. E que somente quando Ele se revelar, não só eu me verei como eu sou, porque a revelação de Cristo Jesus, a revelação plena dele, resultará também na revelação de nós mesmos, sobre quem nós somos de fato em Cristo Jesus. E somente então nós poderemos compreendê-lo na sua plenitude, compreendê-lo como ele realmente é, como ele realmente sempre foi. Então a aceitação dessa limitação é uma sugestão para o processo de cura, de afastamento ou superação desse quadro de depressão espiritual, reconhecendo o quê? A nossa limitação. Ele veio para que pudéssemos ver com clareza, para que pudéssemos conhecer a Deus. Ele veio para nos dar vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você se sente infeliz a respeito de si mesmo, como resultado deste exame, busque ao Senhor, busque a sua palavra, espere nele, suplique a ele, apoie-se nele, ore a ele, e mais um hino aqui ele apresenta, né, como oração, que eu considero totalmente válido. Santo Espírito, luz divina, ilumina a minha alma. Palavra de Deus, luz interior, desperta meu espírito, abre os meus olhos. Outros dirão ou sugerirão que você olhe agradecendo por tudo aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Eu entendo que o importante é que você ore, que você não tenha medo de ser você mesmo, que você não tenha medo de apresentar-se diante de Deus como ser humano, como pessoa limitada que é, com as dificuldades que tem, com os sofrimentos que passam, com as angústias e aspirações que tem. Não é porque existem charlatões e enganadores mundo afora que eu vou deixar de apresentar diante de Deus a minha expectativa, a minha certeza, a minha esperança em relação a ser curado, a ser restaurado. Não existe motivos para que nós deixemos de apresentar diante de Deus, deixemos de colocar aos pés de Cristo Jesus todo o mal e angústia que nos aflige, inclusive a depressão. Junto com a depressão tem os outros sintomas e características aí que não só podem, como também devem ser tratados com todo o auxílio possível e disponível. Não sejamos arrogantes e presunçosos, né? Ah, Jesus é o meu psiquiatra. Não, não é. Não está sendo, porque você não está bem. Você está precisando de ajuda. E ajuda existe. Existe os meios, as ferramentas, os instrumentos, e buscar ajuda em outros não significa dispensar a ajuda possível, existente, plena em Cristo Jesus, porque esse cego foi levado a Cristo Jesus com auxílio de outros. Por si só, ele não tinha condições, não era capaz. Tá bom? Deus sempre providencia os meios para curar os seus, para restaurar os seus, para restabelecer a mente angustiada, a alma aflita.
E o Espírito Santo, a luz divina, está sempre presente para iluminar o nosso caminho. Deus Todo-Poderoso te abençoe, proteja e conceda a paz.